Hoje, o nosso herói do dia é André Marie Ampère. Ampère foi educado sob a influência do filósofo Rousseau, o que significa que ele jamais foi realmente ensinado. Foi simplesmente colocado numa boa biblioteca e lhe disseram: vamos, aprenda. Em seu caso, isso parece ter dado muito certo. Ampère ficou conhecido por ter aprendido latim sozinho e por ter lido Euclides, Euler, Bernoulli e vários outros matemáticos. Na época, quando tinha 14 anos, no ano de 1789, explodiu a Revolução Francesa. O pai de Ampère era juiz em Lyon e, no cumprimento de suas funções, condenou um jacobino à morte na guilhotina. Quando os jacobinos tomaram a cidade, o pai de Ampère, por sua vez, foi condenado a morrer na guilhotina. Durante toda a vida, Ampère sofreu as consequências de um conflito muito comum nas sociedades mediterrâneas. Um conflito entre um pai céptico, descrente, e uma mãe católica profundamente religiosa. Isso fez com que, durante toda a sua vida, elaborasse grandes esquemas metafísicos que nunca significaram grande coisa. Sua vida pessoal foi extremamente difícil, de certa forma parecida com a de Kepler, se é que vocês estão lembrados de Kepler. Não somente seu pai morreu na guilhotina, mas sua primeira mulher, com quem havia casado em 1799, morreu apenas 4 anos depois. Divorciou-se da segunda, uma megera. Teve um filho, um vagabundo inútil. Teve uma filha e recebeu um dote e casou com um oficial maluco do exército. Durante toda a vida, teve pouco dinheiro. Sua vida profissional foi ainda mais estranha. A partir de 1800, Ampère foi matemático durante 15 anos, nada extraordinário, apenas competente. Em 1815, agiu com acerto ao mudar de profissão e tornou-se químico. Ele revelou-se quase um grande químico. Ele quase descobriu o elemento cloro, quase descobriu o iodo e quase descobriu a lei de Avogadro. O que o resto do mundo chama de a lei de Avogadro é conhecida na França como a lei de Ampère e Avogadro. De qualquer maneira, em 1820, Ampère tinha 45 anos e era uma figura totalmente sem relevância no mundo da ciência. No entanto, ele diferia de uma maneira crucial de qualquer outro cientista da França. Ele acreditava na possibilidade de ocorrerem importantes descobertas científicas fora da França. Em 1820, a grande descoberta de Ørsted atingiu a Europa como um raio num dia de céu azul. Os outros acadêmicos franceses recusaram-se a acreditar na descoberta, pois era impossível que algo tão importante pudesse ter sido descoberto em Copenhague. Ampère abraçou imediatamente a descoberta e começou a estudar suas consequências, fazendo assim suas grandes descobertas. O que nos traz ao nosso assunto de hoje. Preciso que todos fiquem de frente para mim num ângulo de 180 graus, nesse ponto ali. Isso não inclui as pessoas atrás de mim. 180 graus é 180 graus. Todos. Todos lembram como contar os passos agora. Não tragam a caixa de volta. Algumas pessoas querem trazer a caixa de volta. Todas as caixas estão ali. Ninguém deverá voltar e dizer: Sargento Fillmore, ela não está lá. Trouxe uma classe até aqui a semana passada e elas estavam lá. À primeira vista, esses fuzileiros americanos não parecem ter muita coisa em comum com um físico francês do século XIX, André Marie Ampère. Mas como muitas vezes acontece, aqui existe algo mais do que os olhos podem enxergar. O desafio de Ampère foi explicar um mistério da natureza, comum, mas muitas vezes desconcertante.
O desafio desses fuzileiros é localizar algumas caixas muito bem escondidas em algum ponto dessas colinas. Embora os dois desafios estejam separados por milhares de quilômetros e cerca de 150 anos, a ironia é que ambos exigem a mesma coisa: uma aplicação da natureza básica do magnetismo. Verifico o meu azimuth. Se sob minha linha indicativa diz 340 e ainda posso indicar meu azimuth em direção ao Cabo Salazar, sei então onde estou. Em 1820, Hans Christian Ørsted descobriu que as correntes elétricas produzem forças magnéticas e que essas forças fazem com que os ímãs apontem sempre no sentido perpendicular à direção da corrente. Essa foi uma grande descoberta científica, mas até que Ampère conseguisse determinar as consequências da experiência de Ørsted, ela não seria muito mais que uma única peça de um complexo quebra-cabeça. Começo a marchar até passar pelo objeto. Estou contando os passos a partir do meu último movimento. Como qualquer pessoa se iniciando num campo novo, Ampère deu um passo de cada vez, armado com a descoberta de Ørsted. Vou fazer o contrário e dar 3 passos nessa direção. Quando chegar aqui, farei outro movimento. Alinho novamente meu azimuth. Esses americanos possuem pelo menos uma vantagem que Ampère não possuía. Em vez de trabalhar nesse ambiente pacífico e tranquilo, Monsieur Ampère começou sua carreira científica no sangrento pandemônio da Revolução Francesa. O pai de Ampère, Jean-Jacques, era um juiz de paz rotulado como um inimigo da Revolução. Ao se aproximar da guilhotina, o velho Ampère rabiscou um bilhete de despedida para a mulher. Não a deixo rica, nem mesmo em situação confortável. Minhas maiores despesas foram na compra de livros e instrumentos matemáticos indispensáveis à educação do nosso filho. Essas despesas constituiriam um sábio investimento. Considerando os feitos do filho, o dinheiro do velho Ampère foi realmente bem aplicado. No auge de sua carreira acadêmica, Ampère era conhecido como um filósofo natural, conhecedor dos caminhos da ciência e de como ela pode explicar alguns dos mais fascinantes mistérios do universo. Hoje, Ampère é mais lembrado pelo seu trabalho no campo da eletricidade e do magnetismo. E esse trabalho se baseou no fato de que uma corrente elétrica que atravessa um fio longo e reto produz um campo magnético que circula em torno do fio. Mas como a intensidade do campo depende da distância ao fio? Se um minúsculo segmento de corrente elétrica pudesse existir, ele produziria um campo magnético proporcional ao quadrado do inverso da distância. A direção do campo está relacionada com a direção da corrente pela regra da mão direita, ou pelo produto vetorial. O campo seria maior quando o segmento de corrente e o vetor da distância fossem perpendiculares. Mas correntes elétricas jamais podem existir em minúsculos segmentos. Qualquer campo magnético real deve ser encontrado adicionando-se ou